O Supremo Tribunal Federal começou a julgar no último dia 20 a legalidade da utilização da taxa referencial, a TR, antiga, mas, na verdade, com um impacto pouco conhecido, para a correção das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A questão é, usar a TR para a correção das contas do FGTS é constitucional ou não é? Para o trabalhador, o uso da TR para a correção é um prejuízo tremendo. Na verdade, é um roubo. O Luiz Roberto Barroso e o André Mendonça votaram e ambos consideraram o uso da TR para a correção do Fundo de Garantia inconstitucional, que é exatamente o que os trabalhadores esperam que o Supremo diga, que é inconstitucional. E os dois primeiros disseram exatamente isso. Não há suporte na Constituição, não há amparo na Constituição para a utilização da ATR. Por quê? Porque a remuneração das contas no FGTS, essa remuneração não pode ser inferior ao rendimento da poupança, da caderneta de poupança. Simples. Os votos dos ministros foram proferidos durante o julgamento. Essa ação foi protocolada em 2014. Olha o tempo. Pelo Solidariedade, Partido Solidariedade. Já são aí 9 anos. 9 anos que a ação foi protocolada. E amanhã eles devem retomar essa votação. Na ação, há a sustentação de que a correção pela TR, que tem rendimento próximo de zero, não remunera adequadamente, é óbvio, né? Os correntistas, e além de não remunerar adequadamente os correntistas, porque tem rendimento inferior ao da poupança, próximo de zero, perdendo, claro, para a inflação real, e muitas vezes para a inflação nominal, oficial. Além disso, uma lei, uma norma, uma regra, ela precisa atender duas exigências. Duas exigências incontornáveis. Respeitar a Constituição. Nenhuma norma, nenhuma lei, nenhuma regra oficial pode desrespeitar a Constituição, contrariar a Constituição. E a outra exigência é o senso de justiça. E esse é o ponto. A correção pela TR é injusta. Houve a suspensão da sessão, devem retomar amanhã. E, claro, aos argumentos contrários. Aos argumentos contrários daqueles que dizem que isso pode inviabilizar o uso do dinheiro do fundo para programas habitacionais. Ou seja, o juro mais baixo para o mutuário, ele tem relação direta com a remuneração muito baixa das contas no fundo de garantia. O que vai para o Supremo é a primeira exigência. Das duas exigências, a primeira, claro, é a que leva o Supremo a se manifestar. Essa correção é constitucional ou não é? Mas também espera-se
Porque, é claro, a interpretação do texto constitucional, como sabemos ao longo da história, ela tem sempre a possibilidade de discordâncias. Senão, em vez de ministros falíveis, cada um com sua linha de pensamento, com sua posição ideológica, com seus conceitos e concepções, com suas balizas, teríamos lá um velocíssimo computador que teria toda a Constituição na sua memória e sempre que provocado, o computador responderia: a Constituição diz tal coisa, portanto a resposta é essa, isso é constitucional, isso não é constitucional. Não é assim, porque o texto constitucional é uma obra humana e, portanto, com subjetividades, ainda mais um texto longo, que abarca muitas coisas e que, aliás, tem sido vulgarizado pelo excesso de propostas de emenda à Constituição. Bom, a gente falava aqui ontem que os caras decidiram anistiar os partidos políticos e os candidatos que desrespeitaram as regras eleitorais e a lei eleitoral, e resolveram fazer isso usando uma proposta de emenda à Constituição. Além da vergonha de uma auto-anistia, de um auto-perdão, além disso, eles usam um mecanismo que os protege de o Supremo considerar aquilo inconstitucional, porque aí eles dizem: não, isso agora é constitucional, nós inserimos no texto constitucional. Isso é uma vulgarização da Constituição e o enfraquecimento do poder da Constituição. Então é claro que uma Constituição, abstraindo aí essas emendas oportunistas, né, que são aprovadas, mas a Constituição em si, ela é, desde quando foi promulgada, ela é um texto que permite, em muitas coisas, não em todas, claro, mas em muitas coisas, interpretações subjetivas. E por isso, quando está todo mundo lá no plenário, quando o plenário está completo, você tem 6-5, 7-4, interpretações diferentes. E agora que estão com 10, você pode ter lá um 6-4, um 7-3. Oh, mas quem cometeu o absurdo? Não, a interpretação foi aquela. Por isso, além da primeira exigência, que é dizer se a correção é constitucional ou não, é preciso que o Supremo também olhe para a segunda exigência. O que é justo? Claro que há situações complexas em que também a ideia humana, né? Estamos falando aqui das limitações humanas e intramundanas para se definir atos de justiça ou de injustiça. Há coisas que são absolutamente injustas, mas há situações que permitem discussão. E nesse caso, será difícil definir o que é justo? Eu acho que não. Eu acho que não haverá dificuldade para que os ministros, claro, farão a leitura constitucional. Esse é o ponto essencial. Essa é a exigência primária. Essa correção por TR fere a Constituição? Essa é a primeira resposta. Depois entra a segunda, primordial, se é constitucional. Mas entra a segunda, também importante. É justo? O que é justo nesse caso? Claro que quando houver, digamos que definam que há inconstitucionalidade e, portanto, a TR não pode ser usada.
Aí entrará um terceiro elemento, uma terceira exigência, que é o impacto econômico. Isso vai ser levado em consideração caso a inconstitucionalidade prevaleça, a ideia de que a inconstitucionalidade está presente e, portanto, deve prevalecer e a TR não deve ser usada para correção. Aí entrará a questão da retroatividade. Vai para todo mundo, vai só para quem moveu ações, ou não vai para ninguém daqui para trás, é só daqui para frente. A partir de agora não haverá mais o uso da TR na correção. Ou, reconhecendo-se a inconstitucionalidade, você tem a seguinte realidade. Olha, desde a promulgação em outubro de 88 da atual Constituição, a correção pela TR é imposta aos trabalhadores como fator de correção, como indexador das contas do FGTS, contrariando a Constituição, contrariando direitos. E, portanto, há uma dívida com toda essa gente. Mas aí entrará a terceira exigência, o impacto econômico-financeiro de uma decisão como essa, retroagir ou não. E se houver o alcance mais amplo, ou seja, atingindo também situações passadas, talvez o limite só para quem moveu ações e não para todo mundo. Se é constitucional ou não, o Supremo vai decidir. Decidindo que é inconstitucional, vão decidir se será retroativo ou não. Mas e a segunda das três exigências? A questão da justiça. O fundo foi criado em 1966. No Brasil, antes disso, e durante alguns anos depois disso, havia a estabilidade, que não era a proibição de se demitir, não era isso. Mas, quanto mais tempo em uma empresa, mais o sujeito fazia jus, ganhava direito a indenizações por períodos. Então, um funcionário muito antigo, ele obviamente, se demitido, ele teria direito a uma indenização considerável, se ele estava há 20, 25 anos, 30 anos naquela empresa. Então, isso gerava a ideia de estabilidade. Olha, é estável, porque demiti-lo, pô, o custo é tremendo. Veio então a ideia do fundo de garantia como opção. Olha, quem quiser pode fazer o seguinte: abre mão do direito à estabilidade relativa, né? Uma estabilidade por conveniência, e passa a ter uma conta que será abastecida com dinheiro do trabalhador e da empresa. E quando ele for demitido, aquele dinheiro é dele. Depois isso foi um período de transição. Era opcional. Muita gente optou, muita gente não optou. Depois deixou de ser opcional e tornou-se compulsório. Isso num tempo em que não era aceitável que alguém trabalhasse sem carteira assinada, né? Havia carteira assinada, a relação formal e o fundo de garantia. Depois foram inventando, em nome de uma suposta flexibilização, de uma suposta liberdade maior de contratos, foram inventando situações em que o fundo, por ser em tese, supostamente uma relação de empresas ou entre empresas, não havia o fundo de garantia. O que eles chamam aqui de flexibilização,
mais liberdade. É sempre o seguinte: tira direito dos trabalhadores, tá? Tira direito, vai removendo direitos. Olha que beleza, olha que coisa moderna. Olha que relação flexível, livre. Aí o seguinte, agora, pô, paga o cara só as horas trabalhadas. Quebra o vínculo, tá certo? Quebra o vínculo. E aí, se ele conseguir ter tantas horas, bom para ele. Se não conseguir, sinto muito. E ele vai entrar mês após mês sem saber o que ele vai conseguir. A intermitência. Enfim, aqui a modernização, a flexibilização, a maior liberdade nas relações contratuais é tirar direito do trabalhador. Né? E aí eles arranjam esses eufemismos baratos. Mas na época, o fundo era uma obrigatoriedade, passou a ser, né? Deixou de ser facultativo, opcional, virou obrigatório. Por quê? Porque os trabalhadores tinham perdido aquela indenização relativa ao tempo em que lá estavam na empresa. E passaram a ter um fundo de garantia que manteve o conceito por tempo de serviço. Aquele conceito que embasava a estabilidade foi mantido como fundamento do fundo de garantia. Por tempo de serviço. Você vai acumulando, vai depositando todo mês, é claro. E com o tempo, foram estabelecendo, isso aqui, é bom lembrar, é de 1966, governo Castelo Branco, e com liberais ali, no comando da economia, o Roberto Campos, neto, o atual presidente do Banco Central é neto dele, né? Roberto Campos Neto, mas Roberto Campos, Bulhões. Então, eles optaram por duas soluções, uma na área trabalhista e uma na área econômica, que qualquer desses liberais de jardim da infância rejeitaria, não é? Porque foi essa dupla que trouxe a correção monetária por causa da inflação. Era preciso tentar garantir algum poder de compra para o trabalhador, para as empresas, e com isso havia a correção monetária. Claro que isso produziu o conceito de indexação, que de certa forma alimenta a inflação, mas não tinha jeito, era como gatilho salarial nos anos 80. Ele, de certa forma, alimentava a inflação, sim, mas sem ele, o salário seria achatado até a inutilidade. Ele viraria um monte de papel, um saco de estopa. Nada mais que isso. Então o gatilho pelo menos fazia o sujeito subir alguns degraus pela escada. E aquela imagem da época, a inflação num velocíssimo e moderno elevador. Né? Mas pelo menos ele subia alguns degraus. Caso contrário, ele era atirado ao fosso, se não houvesse pelo menos isso. E a correção monetária de Bulhões e Roberto Campos, naquela época foi uma necessidade. A outra foi garantir que a substituição da estabilidade pelo fundo, ela necessariamente teria de dar garantias. Até porque inicialmente era opcional. Então, peraí, por que eu vou trocar? E depois, quando virou obrigatório, a ideia era essa: olha, vocês perderam a estabilidade. O fundo de garantia não é um presente para o trabalhador. Não é um favor dos patrões ou do Estado. É um direito que ele adquiriu ao perder a estabilidade. Então, após a entrada da ação no Supremo, 2014, né, as contas passaram a ser corrigidas com juros de 3% ao ano.
o acréscimo na distribuição de lucros, além da correção pela TR. Aliás, falando em distribuição de lucros, abrindo parênteses aqui para dizer o seguinte, os trabalhadores estão dizendo pro Haddad, o Haddad, quem recebe dividendo não tem cobrança de imposto, pelo menos até agora, não é? Desde o governo Fernando Henrique, primeiro mandato, não tem. Ali no segundo mandato do Fernando Henrique, não tem. Não tem imposto. Porque quando o trabalhador recebe algo referente à participação no lucro da empresa, tem imposto de renda. Hã? O Haddad tem de responder isso. Ele tem de passar a defender que também o trabalhador não paga imposto, já que é algo relativo, é participação em lucro. O sócio não tem imposto. Por que o trabalhador tem? Isso quando há distribuição de participação em lucro. Isso é uma realidade dada para todos os trabalhadores, longe disso. E o Barroso, no voto dele, disse o seguinte, olha que interessante. Uma aplicação financeira compulsória, muito semelhante à poupança, em que os cotistas são forçados a aceitar uma remuneração extremamente baixa e inferior a qualquer outra aplicação de mercado, sem ter liquidez. E aí ele diz, o titular da poupança pode colocar o dinheiro em ações. O titular do fundo de garantia não pode. E sobre a distribuição de lucros, ele diz que a distribuição é facultativa e incerta. Não pode ser considerada como direito aplicado, líquido e certo. E ele admitiu que a contribuição para as contas pode aumentar. Isso é outra história. A remuneração do FGTS não pode ser inferior à da poupança, sob pena de confisco, de apropriação ilegítima de um direito de propriedade do trabalhador. Ele diz, isso significa que a sociedade pode ter que arcar com maiores valores caso deseje financiar obras de interesse público a baixo custo. Mas você não pode garantir o baixo custo para obras de interesse público à custa de algo que, como diz um ministro do Supremo, é propriedade do trabalhador, que paga solitário, fica com a conta inteira para que haja menores valores em obras de interesse público. E ele diz, nada mais justo que onerar todo mundo, sobretudo que tem mais, com o custeio de providências que são do interesse de toda a comunidade. E o André Mendonça simplesmente seguiu o relator. São 2 votos. O Jorge Messias, advogado-geral da União, defendeu a extinção da ação. Diz o Messias que 2 leis, uma de 17 e uma de 19, estabeleceram a distribuição de lucros para os cotistas. E não é mais possível afirmar que o emprego da TR gera remuneração menor que a inflação real. Ô Messias, é aritmética. É aritmética. Claro que gera. E ele diz, olha só, que o FGTS foi criado para proteger os trabalhadores em caso de demissões e fomentar políticas públicas das casas populares, saneamento básico e infraestrutura urbana. Qualquer alteração na forma de correção das contas pode inviabilizar essa finalidade social do fundo. Não, senhor! Não, senhor! A finalidade social pode ser alcançada com a sociedade toda contribuindo. Mas por que o que é conta de propriedade do trabalhador? E que história é essa de que foi criado para proteger os trabalhadores? Não, foi criado para compensar a proteção que ele perdeu, que era a estabilidade.
Então essa posição da Advocacia Geral da União é infeliz, é errada. Então agora vamos ver como é que os outros ministros votarão. Essa posição do Barroso pode ser derrotada, ele é o relator, já tem um voto que acompanha a posição do relator, que é o voto do André Mendonça, mas faltam 8 votos na tua composição. Pode ser derrotado e pode ficar como está. Mas, se for vitoriosa a posição do relator, aí eles terão de discutir se isso vai alcançar situações passadas. Nesse caso, só quem entrou com ação é muito difícil. Acho que é inimaginável, né? Achar que é inimaginável que o Supremo decida que todos terão direito desde da promulgação da Constituição, porque a base da decisão é o texto constitucional de 88. Seria fantasioso, né? Mas talvez alcance pelo menos quem entrou com ação. Mas ainda que não ocorra, que pelo menos passe a haver, a partir de agora, uma correção que pelo menos acompanhe a inflação oficial. Que pelo menos ocorra isso. E que o trabalhador não permaneça também nisso roubado. Porque em outras situações ele permanecerá sendo roubado. Ronald.